Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Mariana Martelli, do Instituto Federal de Santa Catarina, e eu vim falar hoje um pouquinho para vocês sobre o Pão da Promessa. A nossa pesquisa a gente realiza já desde 2014 pelo Núcleo de Estudos em Gastronomia, Patrimônio e Cultura, onde fazem parte eu, a professora Anita e a professora Silvana. Eu vou demonstrar hoje para vocês a técnica do preparo desse pão. Ele é um pão que ele é muito tradicional na festa do Divino. E como esse vídeo vai ser um pouquinho curto, depois na descrição do vídeo eu vou colocar os textos falando certinho sobre a festa do Divino e toda a história do pão, tá bom? Mas eu vou focar agora no momento só na produção do pão. Então, a primeira parte do pão é a gente fazer a esponja, é ativar o fermento que vai agir nessa massa de pão. Então, eu vou fazer a esponja, vou deixar ela agir e depois a gente continua fazendo o preparo. Aqui numa vasilhinha, eu vou colocar um pouquinho do leite morno. Todas as quantidades eu vou estar colocando aí no vídeo para vocês. Junto com esse leite morno, eu vou colocar farinha de trigo, fermento desse biológico seco e um pouquinho de açúcar. Eu vou mexer até virar um creminho. Não precisa dissolver totalmente a farinha não, tá? Pode deixar as bolinhas que depois não vai atrapalhar na hora de fazer o pão. Vou cobrir e vou deixar esse fermento acordar, ele começar a ação dele. Quando ele estiver agindo, eu volto para mostrar para vocês como que ficou e a gente continua o preparo do pão. Bom, agora a nossa esponja já tá pronta. Eu vou mostrar para vocês como que fica a textura dela pra gente ver que já tá boa. Ó, ela tá bem cremosinha, ó, cheia de bolhas, parece uma mousse. Tá bom? Agora ela já tá bem ativada, o fermento, a gente vai continuar a nossa receita. Aqui num bowl, eu vou peneirar minha farinha de trigo. Então, eu coloco a farinha. Peneiro ela aqui dentro. Depois que eu peneirei a farinha, eu vou colocar o açúcar também para peneirar. Porque sempre tem umas bolinhas, né? Que a gente tira. E aqui nessa parte a gente põe todos os secos, né? Então, o açúcar, a farinha, o sal e as especiarias. Esse pão é bem tradicional, a gente vê-lo com as especiarias, que é uma mistura de cravo, erva doce e canela triturado, tá bom? Depois eu volto para não perder nada. Aqui eu vou abrir um buraquinho no meio da minha farinha de trigo. E nesse buraquinho eu vou colocar o leite, o ovo e o fermento que estava ativado, a nossa esponja. Agora, com a própria colher, eu inicio aqui a mexer essa massinha de pão. Quando começar a ficar difícil com a colher, daí eu vou com as mãos. Tiro a minha colher agora. E agora eu vou com o auxílio das mãos. Agora que já deu uma incorporada, eu vou colocar a manteiga da massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e eu vou trabalhar ela por uns 10 minutinhos, até ela ficar bem lisinha e homogênea. Daí eu já volto para mostrar para vocês como que ficou a massa. Ela fica uma massa bem suave e a gente tem que sovar bastante ela para ela ficar bem lisinha.
tá? Aqui tem que ter paciência e força. Pronto, agora eu já sovei por uns 10 minutinhos, a massa ficou bem lisinha. Eu vou colocar ela agora dentro da bacia, vou cobrir ela com um pano e vou deixar ela descansar até dobrar de volume. Dependendo do clima, pode demorar de 30 minutos a 1 hora. Daí a gente espera esse tempo para depois voltar para modelar os pães. Depois então de praticamente 1 hora pressando, a nossa massa, ela dobrou de volume e ela ficou assim. Agora eu vou colocar ela em cima da bancada pra gente modelar os pães. Eu vou dividir essa massa em duas porções para fazer 2 pães, tá? Então, o pão da promessa, como diz o próprio nome, ele era feito para receber alguma graça, alguma bênção. Essa bênção podia vir como uma cura de uma doença, então os pães eram feitos em formato de partes do corpo, né, no formato dos órgãos. Até vou colocar umas fotos aqui para vocês verem, tem vários formatos que podem ser feitos. E também poderia ser feito para a pessoa ter uma boa colheita, se fosse na agricultura, uma boa criação de gado, porco, ou até aqui no caso ter uma boa pesca, que eu vou fazer um peixe, tá bom? E vou fazer esse pão então assim, num formato inspirado no formato de peixe. É claro que como um pão não é uma massa estável, né, ela cresce, depois no forno ela muda, o formato às vezes ele fica um pouco diferente depois de assado. Na hora que eu for pincelar com ovo, daí com bisturi, eu vou cortar um pouco mais os pedacinhos do meu peixe para ele ficar com mais cara de peixe, tá bom? Aqui tá o nosso peixe, em homenagem aos pescadores da ilha. E aqui agora com esse pedaço eu vou fazer um coração. Dá só uma cortadinha aqui para ele ficar mais parecido com o coração mesmo. Aqui no caso a pessoa faria uma promessa por ter um problema de saúde, no caso relacionado ao coração. Aqui como sobrou um pouquinho de massa, eu vou fazer ainda uma mama, um seio, que é muito comum, né? Hoje em dia, como tem muitas mulheres com problema de câncer nas mamas, então é muito comum a gente ver o pão também no formato da mama.
Agora é um trabalho bem artesanal mesmo, né? Tem que ter bastante paciência para ficar bem bonito. Aqui tá a nossa mão. Agora eu vou deixar crescer até dobrar de volume mais ou menos e depois eu volto para pincelar o ovo e a gente colocar no forno para assar. Então, depois do descanso, nosso pão já cresceu. Eu deixei ele descansando com plástico por cima para não ressecar. Agora eu vou remover o plástico e vou pincelar o ovo e colocar para assar. Então, aqui no nosso peixinho, eu vou pincelar o ovo batido. E agora com bisturi eu vou fazer alguns cortes. Só para dar um pouco de textura aqui pro nosso peixinho. Assim ficou o nosso peixe. Vou levar para assar. E agora, aqui o nosso coração e a nossa mama. Pra mama ficar mais realista, eu fiz um pouquinho de ovo com café, para que a parte de cima ficar mais escurinha. Agora eu vou levar os pães para assar no forno que tá já pré-aquecido 200 graus e eles vão ficar lá até eles ficarem bem dourados. Vai depender do forno, em torno de 30, 40 minutos, depende muito do tamanho do pão e também a temperatura, o tipo do forno que está sendo usado. Assim que tiver assado eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então nosso pão já saiu do forno, eu coloquei ele aqui nas gradinhas para eles esfriarem. Então, esse é o nosso peixe, a nossa mama e o nosso coração. Como esse é um pão, né, eu peço licença para poder mostrar para vocês também como que fica por dentro, como que fica a massa. Porque já que a gente está falando da técnica do preparo do pão, eu vou cortar o peixinho para mostrar para vocês. Fica uma massinha bem macia e levemente adocicada, né? Com as especiarias. Então essa fica a textura do nosso pão. Então quero agradecer muito por vocês terem acompanhado, dizer que para mim é um privilégio fazer parte dessa pesquisa. E todas as informações eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, como as outras professoras também estarão. O vídeo vai estar então no canal do Nada Gourmet, o vídeo completo. Espero que vocês tenham gostado então desse nosso vídeo. Muito obrigada, até a próxima!